Outra noite. Mais frio, mais ovelhas teimosas. Quantas noites como esta eu já passei? Eu até perdi a conta. Dizem que é um trabalho nobre. Cuidar do rebanho. Para mim é só trabalho. Meus ossos doem, o vento corta, e cada ovelha parece ter bolado um plano para se perder. As pessoas falavam de profecias Dum Salvator. Palavras bonitas para quem tem tempo de sonhar. Eu só quero que amanhã chegue logo. É por isso que quando aquela luz rasgou o céu, pensei que minha mente cansada estava me pregando uma peça. Mas não era um sonho. Anjos, cantando, uma multidão celestial. Você quer saber se eu tive medo? Sim, senti muito medo. Nunca tinha visto algo assim, mas algo mais. Uma certeza que calou todo o meu ceticismo. O Salvador nasceu. E eu, o velho pastor rabugento, precisava ir vê-lo. Se até o mais teimoso dos pastores se ajoelhou, o que você fará com essa notícia hoje? Meu nome não importa mais, mas a estalagem em Belém, essa era minha, há tantos anos. Ainda vejo o rosto daquele jovem casal. Ele, José, com olhos cansados, mas firmes. Ela, Maria, tão jovem, prestes a dar à luz. Não temos lugar, eu disse. E era verdade! O censo lotou a cidade. Cada canto, cada cama estava ocupada. Eu era um homem de negócios, focado nos lucros, no barulho, na confusão. Ofereci o estábulo. Era o que eu tinha. Ouvi uns ruídos durante a noite, um choro de bebê, mas estava exausto e ignorei. Só semanas depois, com a história dos pastores e dos reis magos, é que a ficha caiu. Eu disse não, e durmo mal até hoje. O rei dos reis nasceu no meu quintal, e eu estava ocupado demais para perceber. Quantas vezes a oportunidade mais importante da sua vida bate à sua porta e você está ocupado demais? Neste Natal, preste atenção. A sua vida é regida pelo medo de Herodes ou pela esperança dos magos? Eu era apenas uma serva, limpando os mármores frios do palácio quando eles chegaram. Os magos, nos olhos deles, eu vi o brilho de uma estrela, uma alegria que aquecia o ar gelado da sala de audiências. Eles falavam de um novo rei, de uma esperança nascida. Mas então, olhei para Herodes, nos olhos do rei, não havia estrela, apenas uma sombra profunda. Um frio que prometia a morte. O palácio inteiro ficou tenso. Eu não vi o menino, mas senti o mundo se dividir naquele momento. A luz que chegava trazia consigo a escuridão da inveja e do poder. Percebi que a verdadeira mensagem do Natal não é apenas sobre paz. É sobre uma luz tão intensa que incomoda as trevas, que desafia o medo. E você, em qual lado dessa história você se encontra? Olha, eu não sou de fofoca, mas vocês souberam da Maria? Pois é, apareceu grávida. Do nada, a gente aqui em Nazaré ficou de cabelo em pé. E o noivo dela, o José, coitado, um homem bom, justo, carpinteiro. Todo mundo pensou que ele ia mandar ela embora, né? Que era o certo a se fazer. Mas não, ele ficou do lado dela. Calado, quieto, mas ficou. Aí de repente eles somem. Vão para Belém, dizem que por causa do censo, e quando voltam? Aí voltam com uma história de manjedoura, anjos, pastores e até uns reis do Oriente. Francamente, mas vendo tudo isso, eu fico pensando, você está mais preocupado com o que os outros vão dizer ou com o que Deus está fazendo na sua vida? Às vezes, a maior fé é aquela que age em silêncio. Eu não sabia para onde estávamos indo. Só sentia o peso nas minhas costas. Um peso diferente, delicado. A poeira da estrada entrava nos meus olhos e o sol queimava minha pele. Cada passo era lento, cansativo. José, o homem que me guiava, era gentil. Ele sempre me dava água e afagava meu focinho. Maria, a mulher que eu carregava, era tão frágil. Ela suspirava de vez em quando e eu sentia o seu cansaço. Finalmente, chegamos a um lugar que cheirava a feno e a outros animais. Um estábulo. Foi ali, no meio da noite,
que a minha carga ficou mais leve. Colocaram um pequeno bebê na manjedoura, bem na minha frente. Ele era tão pequeno, tão sereno. Foi o único peso leve que já carreguei. O Natal te convida a um caminho de humildade. Você está disposto a andar com ele? Belém nunca esteve tão cheia. Eu vendo potes de barro aqui na praça há 30 anos e nunca vi nada igual. É gente vindo de toda a Judéia, tudo por causa desse censo maluco do imperador. Por um lado, os negócios estão ótimos. Vendi quase todo o meu estoque. Mas por outro, que confusão. A cidade está um caos. Não há um quarto vago. E o preço de tudo foi para as alturas. Ouvi dizer que até uma estalagem aqui perto teve que abrigar um casal num estábulo. Dá pra acreditar, pobre gente. Enfim, preciso voltar a contar minhas moedas. Com tanta agitação, é fácil a gente se perder no barulho e não ver o que realmente importa. Não deixe que a correria do seu Natal te impeça de ver o milagre que está bem ali. Se essa história te tocou, curta e compartilhe. Belém fervilhava. M cada canto, portas fechadas e o mesmo refrão. Não há lugar. Eu era só mais um viajante exausto. Um rosto na multidão, procurando um teto para passar a noite. O ar da cidade estava diferente, elétrico, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Acabei deitando sob o céu estrelado, o frio cortando a pele, mas o cansaço era maior. No meio da noite, ouvi sussurros. Eram alguns pastores com os olhos brilhando, falando de anjos, de um coro celestial e de uma estrela que não pertencia àquela noite. Falavam de um recém-nascido, um salvador. Eu estava ali tão perto, sentindo a vibração daquele momento histórico, mas nunca encontrei o estábulo. Eu ouvi a história, mas não vi o menino. Este Natal, pergunto a mim e a você, o que falta para irmos da curiosidade à adoração? Quantas vezes estamos perto da bênção, mas não damos o passo final? Obrigado por assistir. Outra noite fria nesta estrada, poeirenta. Meu trabalho, garantir que todos voltem para suas cidades, para este censo. É assim que Roma mostra seu poder, contando pessoas como se fossem ovelhas, garantindo que cada imposto seja pago. A ordem é tudo. Mas hoje, algo está diferente. Pastores correndo, falando de anjos e luzes no céu. 3 homens estranhos, vestidos com roupas exóticas, perguntando por um rei pequenino. Um rei. Aqui, só conheço um soberano, e ele está em Roma, não numa manjedoura em Belém. Eu os dispensei, claro. Apenas mais uma superstição local. Eles não entendem. A verdadeira força está na espada, na legião, no império que construímos. Mal sabia eu que o verdadeiro poder não estava na minha armadura, mas naquele bebê indefeso. Onde você deposita sua segurança? No poder visível do mundo ou no rei que nasceu na manjedoura? Eu morava pertinho daquela estalagem, sabe? O cheiro de feno e dos animais era normal pra mim. Tinha até um burrinho bem mansinho que eu gostava. Uma noite, eu ouvi um barulho diferente, mas não era nada assustador. Na verdade, parecia calmo. Dias depois, chegaram uns homens estranhos. Eles usavam roupas chiques, com coroas brilhantes, e perguntavam sobre uma estrela. Eles pareciam procurar por algo muito importante. Eu não entendia muito bem, mas eu me lembro do sentimento bom que vinha daquele estábulo. E do bebê, ele tinha um olhar tão bom. Eu só sei que, perto dele, tudo parecia paz. O que o nascimento de Jesus significa pra você hoje? Compartilhe nos comentários. Meu nome não importa. Sou apenas um servo, o que carrega o tesouro dos meus mestres. Cruzamos desertos sob um sol escaldante, seguindo uma estrela. Eles são magos,
homens de poder e riqueza imensurável. E eu carregava o ouro, o incenso e a mirra. Um peso que valia mais que a minha vida. Eu não entendia por que homens tão ricos e sábios fariam uma jornada tão perigosa. Mas então, chegamos, não a um palácio, mas a um estábulo simples. O cheiro era de animais e palha. E lá, eles se ajoelharam. Meus mestres poderosos como reis se curvaram diante de um bebê nos braços de sua jovem mãe. Naquele momento, no olhar daquela criança, eu, um escravo, sentia a verdadeira liberdade e majestade. A maior riqueza da terra oferecida ao mais humilde. Naquele dia, eu entendi tudo. E você? O que você tem de mais valioso para dar ao Rei dos Reis neste Natal? Naquela noite, o ar estava pesado. Boatos corriam pelas ruelas de Belém como um vento frio. Falavam de uma ordem do rei Herodes. Uma ordem terrível. Foi então que um homem chamado José me procurou, com os olhos cheios de urgência. Ele precisava do meu melhor jumento e precisava dele para agora. Ele não me disse o destino, apenas que a vida de sua família dependia disso. Pelo seu olhar, vi que não era um exagero. Viu colocar sua jovem esposa, Maria, e o pequeno bebê no lombo do animal. Enquanto eles desapareciam na escuridão, rumo ao Egito, eu entendi. Aquela não era uma simples viagem, era uma fuga. Aquele Natal não foi sobre paz na manjedoura, foi sobre escapar da morte. Foi a prova de que mesmo na noite mais escura, a esperança precisa fugir para sobreviver. Quando o medo bater à sua porta, para onde você fugirá? Pense nisso. Aquela noite foi uma confusão só. Acordei com o rebanho todo agitado, as ovelhas berrando sem parar. Fui correndo ver o que era, e encontrei meus pastores com os olhos arregalados, falando de anjos cantando, uma luz no céu e um bebê recém-nascido em Belém. Eu pensei, que loucura! E para piorar, quando fui contar os animais, faltava uma das minhas melhores ovelhas. Eles disseram que levaram como presente. Um presente? Aquilo era o meu lucro. Eu estava furioso. Não acreditei em uma palavra daquela história. Eles falando de um salvador, e eu só conseguia pensar na ovelha que perdi, no dinheiro que se foi. Mal sabia eu que, enquanto eu me preocupava com o meu pequeno prejuízo, o maior de todos os sacrifícios estava apenas começando. E você? Quanto custou para você parar sua rotina e celebrar o nascimento do Salvador? Pense nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Esta caixa de ferramentas, cada marca nela me lembra do meu melhor aprendiz, José, um homem de mãos firmes e coração honesto. Nenhum trabalho era pequeno demais para ele e sua palavra era mais sólida que o carvalho mais antigo. Mas então, ele veio com aquela história, casar-se com Maria, já grávida. Confesso, não entendi. O vilarejo inteiro sussurrava, mas José, ele ergueu a cabeça, protegeu-a com uma dignidade que poucos homens possuem. Agora, ele partiu para o censo, levando-a consigo uma viagem longa e difícil. Olho para sua oficina vazia e penso no homem que ele se tornou, mais do que um carpinteiro, um guardião, um herói silencioso, cumprindo uma promessa que só ele parecia entender. Ele está protegendo aquela família com a mesma força com que maneja a madeira. Qual é a sua missão silenciosa neste Natal? Honre a sua vocação. Outro dia, outra fila interminável. César Augusto queria contar todo mundo. Então aqui estou eu, em Belém, com mais pergaminho do que paciência. O trabalho é simples. Nome, tribo, próximo. São apenas números para mim. Eu nem olho direito para os rostos. Tava quase no fim do dia quando eles chegaram. Um carpinteiro José e sua esposa Maria. Ela estava grávida, parecia exausta.
mais gente para a lista, anotei os nomes, bati o carimbo e mandei embora. Não vi nada de especial, nada divino. Apenas mais nomes para o grande censo de Roma. O império, com todo o seu poder, estava contando suas ovelhas, mas era completamente cego para o cordeiro que acabara de chegar. Às vezes as coisas mais importantes acontecem bem debaixo do nosso nariz e estamos ocupados demais contando para perceber. Não deixe que a rotina impeça você de ver o que é verdadeiramente essencial. Jesus, e se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Lá em cima, entre incontáveis outros, eu era apenas mais uma única nota na sinfonia celestial. Não, eu não sou Gabriel. Nunca recebi uma missão solo de grande importância. Meu papel era mais simples, mas não menos glorioso. Eu era parte do coro, a multidão do exército celestial. Lembro-me da vibração no ar, uma expectativa que fazia cada estrela brilhar mais forte. E então, o anúncio, uma luz mais brilhante que 1000 sóis irrompeu, e nossa canção começou. Glória a Deus nas alturas. Cada voz, cada fibra do nosso ser, unida em um louvor ensurdecedor. O mais curioso, não fomos enviados a palácios ou templos. Fomos enviados a pastores, homens simples no campo. Porque no plano divino, até o menor papel tem uma glória imensa. A questão é, você está disposto a ser apenas uma voz na multidão para louvar a Ele? Pense nisso. Inscreva-se para mais histórias como esta. Meu nome é Alaia e eu faço lâmpadas de óleo aqui em Belém. Lembro-me bem daquela noite. Estava quase fechando minha humilde oficina quando um homem de olhar preocupado, mas cheio de esperança, entrou apressado. Seu nome era José. Ele precisava de uma lâmpada, qualquer uma. Eu só tinha uma sobrando. Era a mais simples de todas. Feita de barro, com pequenas imperfeições que só meus olhos de artesão podiam ver. Ele a pegou, pagou e saiu apressado. Mais tarde, guiado por uma curiosidade que não sei explicar, segui uma luz fraca até um estábulo. Lá, vi a minha pequena lâmpada de barro. Sua chama trêmula iluminava o rosto sereno de um bebê recém-nascido. Naquele momento, eu entendi: o Criador do Universo não precisou de ouro ou prata para ser iluminado. Minha humilde obra, meu barro, foi o suficiente. Não espere ser perfeito para oferecer sua luz. Deus habita na simplicidade. Compartilhe esta mensagem e se inscreva para mais histórias como esta. Sou apenas um tecelão de Belém. Minhas mãos, ásperas e gastas, conhecem bem o ofício de transformar lã bruta em tecido. Lembro-me daquela noite fria, quando uma batida na porta quebrou o silêncio. Era um homem, um carpinteiro talvez, pelas mãos calejadas. Ele se chamava José, com voz cansada e poucas moedas. Ele pediu algo simples, qualquer pano grosso para aquecer do frio cortante seu filho recém-nascido. Eu tinha uma manta guardada, uma que considerei imperfeita por um pequeno defeito no fio. Dei a ele, pensando que não valia muito. Mal sabia eu. Só depois compreendi que aquelas fibras, tecidas por minhas mãos falhas, foram as que aqueceram o Rei do Universo em sua primeira noite. O mais humilde dos meus trabalhos serviu ao mais alto dos propósitos. Chamo-me Elan. Por 40 anos, fui o guarda do portão principal de Belém. Já vi de tudo: caravanas de mercadores, pastores apressados, até soldados romanos. Mas nunca vi nada como naquela noite. Primeiro, 3 homens, reis, com roupas que brilhavam sob as tochas. Não disseram uma palavra, mas seus olhos procuravam algo grandioso. Eu os deixei entrar, senti uma paz estranha tomar conta da cidade, uma luz que não vinha do céu. Horas depois, antes do amanhecer, uma jovem família passou apressada por este mesmo portão. Um homem, uma mulher e um bebê adormecido. Eles fugiam para o Egito sob o luar. Eu vi os magos entrarem, eu vi a luz sair e eu fiquei no meu posto. A salvação passou bem na minha frente e eu apenas
Observei. E você? A salvação está passando pelo seu portão hoje. Vai apenas olhar ou vai segui-la? Pensem nisso. Enquanto o dono da estalagem gritava, não há lugar. Ele estava nos fundos, na cozinha, o cheiro de pão assando enchia o ar. Mas o que o marcou foi o olhar de Maria. Ele pode ver um cansaço profundo, uma preocupação que só uma mãe que está prestes a dar à luz pode sentir. Ele não podia desafiar seu patrão, não podia oferecer um quarto, mas não podia fazer nada. Então, esperou ele se distrair. Pegou um pão quente recém-saído do forno e também água fresca. Saiu de fininho pela porta de serviço, torcendo para que ninguém o visse. No estábulo, o cheiro de feno misturado com a noite fria o recebeu. Entregou a eles um gesto simples, quase nada. Mas naquele momento, ele entendeu. Não podia mudar o sistema, mas podia oferecer compaixão. Aquele pão foi a primeira refeição daquela família em Belém. O primeiro ato de partilha que aquele lugar presenciou. Se essa história tocou seu coração, se inscreva para mais reflexões. Oh, meu nome! Ninguém o registra, mas sou aquele que os levou através do deserto. Fui contratado por 3 reis. Homens de grande saber e fortuna pagaram-me bem para os guiar. Mas o seu pedido era estranho. Não queriam ir para uma cidade famosa, um oásis conhecido. Queriam seguir uma estrela. Uma estrela que eu, um homem que conhece o céu noturno como a palma da minha mão, nunca tinha visto. Durante semanas, viajamos. Eles falavam em línguas que eu não entendia. Liam pergaminhos antigos e olhavam para o céu com uma esperança que me intrigava. Para mim, as estrelas eram apenas guias para não me perder. Para eles, aquela estrela era um destino. Finalmente, a estrela parou, não sobre um palácio, mas sobre uma humilde aldeia, uma casa simples. E ali, vi aqueles reis poderosos ajoelharem-se, não perante um monarca, mas perante um bebê nos braços da sua mãe. Nesse momento, eu entendi. A jornada deles não era sobre geografia, era sobre fé. E eu, o guia do deserto, testemunhei o encontro que mudaria o mundo. Obrigado por assistir. Meu pai e os outros pastores não paravam de falar sobre os anjos e o que tudo aquilo significava. Sabe? Coisas de adulto, mas eu só conseguia pensar em uma coisa. O novo rei era um bebê. Um bebezinho que nem berço tinha, deitado onde as ovelhas comem. Fui chegando devagarinho, enquanto todo mundo estava sério, eu só queria ver se ele sorria. Então, eu fiz o meu melhor som de ovelhinha. Bé! Ele abriu os olhinhos e deu uma risadinha. Naquele momento, eu entendi. Deus não veio como um rei assustador num trono gigante. Ele veio pequenininho para que até uma criança como eu pudesse chegar perto e fazer um amigo. Esse é o meu Natal. Um Deus que se fez pequeno para caber no nosso abraço. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva para mais. A poeira da estrada gruda no meu rosto, misturada ao suor de uma corrida desesperada. O rei Herodes, consumido por um medo que eu mal compreendo, me enviou com ordens terríveis. Ele ouviu falar de um novo rei, um que traria paz, mas tudo o que ele consegue sentir é ameaça. E agora, eu sou o portador dessa paranoia. Em cada vilarejo que passo, deixo um rastro de inquietação, não de esperança. Há pouco, cruzei com os magos na estrada. Eles estavam voltando e seus olhos brilhavam com uma serenidade que eu nunca vi no palácio. Eles encontraram um rei digno de adoração. Eu, por outro lado, corro para servir a um rei dominado pelo medo. O peso dessas ordens esmaga meus ombros. Esse cansaço me faz perguntar: para qual reino eu estou realmente correndo? E você? Está correndo para servir ao medo ou para adorar o verdadeiro rei? Pense nisso neste Natal. Obrigado por assistir.